Boa noite a todos. Prazer receber todos aqui mais uma vez no espaço da Fundação Instituto de Administração. Nós demos início a um conjunto de apresentações com um projeto de discutir as questões que, na verdade, fundamentam os nossos cursos. Em particular, aqui, neste momento, nós estamos recebendo com muita alegria o presidente do Walmart Brasil, o senhor Guilherme Loureiro. Um grande prazer tê-lo aqui. Obrigado. Apenas para contextualizar, dizer o seguinte, que o PROVAR, que é o Programa de Administração de Varejo, que foi fundado em 92, não é um programa de treinamento, tem atividades de treinamento, mas é, antes de tudo, e principalmente, uma atividade de geração de conhecimento, de geração de pensamentos na área do mercado de consumo e da distribuição. E os programas, os cursos, vêm como uma decorrência dessa atividade. Eu gostei muito do título, os 10 passos para ser um executivo de sucesso. Eu não vou explorar esse assunto, que certamente o executivo de sucesso vai falar com muito mais propriedade sobre tudo isso, mas eu vou falar muito rapidamente sobre a minha experiência como professor. E é muito comum, na nossa atividade, que tem uma atividade que permanentemente nós estamos com jovens, né? E é comum que as pessoas nos procurem, como se nós tivéssemos uma bola de cristal, e dizer, professor, o que eu vou fazer, o que eu devo fazer. E a resposta que eu costumo dar para essas questões é a seguinte: nós vivemos num mundo que é crescentemente mais competitivo. E isto não tem outro caminho senão este. É mais ou menos o seguinte: eu não consigo ser contra a lei da gravidade. A lei da gravidade vai funcionar. E o mundo é mais competitivo porque o custo de informação caiu ao longo destes últimos 50 anos, principalmente, depois da Segunda Guerra. Caiu vigorosamente, né? Eu costumo dizer que é verdade isso. Na virada do milênio, fizeram uma enquete, Guilherme, na revista The Economist, com os principais cientistas, e a indagação era saber quem teria sido a personalidade científica, o cientista do milênio. Então, algumas pessoas podiam imaginar que foi Isaac Newton, poderia ter sido Einstein, e não foi nem Isaac Newton nem Einstein. Quem foi escolhido como a principal figura do milênio no campo da ciência foi Gutenberg. E Gutenberg não era cientista, Gutenberg era um ourives. E Gutenberg inventou a prensa de Gutenberg. Só que se Gutenberg tivesse tardado a aparecer, também teria tardado a aparecer Isaac Newton e Einstein. E a internet dos nossos dias é a prensa do Gutenberg dos 1438, por aí. Então, a verdade é que o mundo é muito mais competitivo. Então, eu respondo sempre para esses jovens o seguinte: faça aquilo que você gosta. Faça aquilo que você quer fazer. Porque você, de fato, não é uma conversa apenas de autoajuda. Você, para ser bem-sucedido, de fato, você precisa amar o que você faz. Se você não amar o que você faz, você não vai se destacar. Tenho certeza que você ama o que você faz.
E quero dizer que, então, reiterar aqui os meus profundos agradecimentos à sua presença aqui. Eu não vou poder ficar, porque eu tenho que dar aula na USP, vou ter que sair, mas agradeço a presença de todos, e em particular do presidente aqui. Muito obrigado. Obrigado, professor. Um prazer estar aqui para mim. Você sabe que o primeiro grande desafio, primeira coisa, eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui, dedicarem um pouco do seu tempo para me ouvir, sem saber se vão gostar do que vão ouvir. Porque o primeiro desafio, quando eu recebi esse convite, é: será que vai aparecer alguém? Por isso eu trouxe uma mulher aqui. Se não aparecesse ninguém, pelo menos antes de apresentar, ela me consolava, né? Eu fui convidado para falar com vocês e tomei a liberdade de não falar de varejo, por duas razões. A grande maioria de vocês estuda no varejo, trabalha no varejo. Eu tenho 2 anos de varejo, vocês iam dar um baile em mim, ia ficar muito chato. A segunda é porque eu pensei como eu podia contribuir mais para o atual estágio que vocês estão na vida profissional de vocês. Eu achei que eu podia contribuir mais fazendo aquilo que as pessoas que mais contribuíram na minha carreira fizeram comigo. Contando um pouco da experiência deles, passando para vocês, porque, quem sabe, se vocês puderem tirar dessas 10 lições que eu elegi, e tinham 20, 30, se vocês puderem tirar alguma coisa disso, já teve sucesso na apresentação, já ajudou. E eu tive muita gente que me ajudou na minha carreira, e acho que essa é uma forma de retribuir e de homenagear essas pessoas que me ajudaram. Então, eu achei que eu podia contribuir mais para a aula, vocês vão dizer isso no final. E legal que o professor Feliciano começou com esse conselho, porque essa é a lição número 1 que eu queria passar para vocês. Eu vou esquecer várias vezes de botar o slide correto, vocês vão me chamando a atenção. E essa lição, eu lembro até hoje a primeira pessoa que falou isso para mim. Foi um professor meu no antigo colegial, para quem sabe o que era o colegial, hoje é ensino médio. E na época que eu me formei, ainda tinha aquela história de que os pais nossos queriam que nós fôssemos ou médicos, ou engenheiros, ou advogados. Essas eram as profissões de respeito e as profissões que davam dinheiro. E esse professor nosso falou: gente, se vocês querem ter sucesso na vida, esqueçam que o pai de vocês está falando nesse quesito e vão fazer aquilo que vocês sentem que gostam. O conselho foi ótimo, o difícil é você saber o que gosta aos 16, 17 anos de idade, né? E a gente tem que dar um tiro, às vezes, no escuro, mas a gente vai sabendo mais ou menos o que a gente gosta e acaba decidindo, às vezes dá sorte, e feliz aquele que dá errado na primeira escolha, mas tem a coragem de mudar. Eu tive muitos amigos que mudaram, muitos amigos que não mudaram. Os que mudaram e foram atrás daquilo que eles gostavam, ou através de mudar na própria graduação, ou mudar numa eventual pós-graduação, ou mudar ao longo da vida profissional, né? Você, na verdade, não sei que seja uma carreira muito técnica, aquilo que a gente aprende na faculdade é muito bom senso, ter bom senso e aprender com as coisas. Então, eu acho que esse é o principal. Se você tiver que pedir para vocês guardarem uma coisa, façam aquilo que vocês gostam. Às vezes o que a gente gosta muda ao longo da carreira, e no meu caso mudou, né? E talvez o mais difícil que eu tenha tido na minha carreira foi 2 anos atrás, onde eu tive que trocar um emprego onde eu ia ser muito feliz e talvez ganhar muito dinheiro para o resto da minha vida, onde eu estava há 25 anos, por algo totalmente novo, incerto, né? Mas eu mudei e estou muito feliz depois de 2 anos. Podia ter dado errado, né? Mas eu cheguei à conclusão que eu sempre tinha feito aquilo que eu gostava e que eu ia continuar fazendo aquilo que eu gostava, porque a minha outra opção de continuar na empresa onde eu estava era continuar fazendo provavelmente bem aquilo que eu não gostava. Podia até ter o sucesso, mas eu não ia ser feliz, né? E o nosso objetivo principal na vida é ser feliz, e o sucesso profissional é parte disso, né? Então, eu acho que vale muito a pena vocês fazerem aquilo que vocês gostam. E o objetivo número 1 deve ser a felicidade. Lembrem só de uma coisa: para fazer aquilo que a gente gosta, às vezes a gente tem que fazer o que não gosta durante um período. E eu, na minha carreira, eu tive que fazer alguns cargos e ter algumas experiências profissionais que eu não gostava. Desde que isso, você chegue à conclusão que vai contribuir para você ser melhor a longo prazo naquilo que você gosta, tudo bem. Mas se for aquilo que você
não gosta, não quer fazer, não contribui, não faça. O meu conselho é não faça, mude. Nunca é tarde. Você pode ter 40, 50, 20, 40, 50, 60 anos e ainda é tempo de mudar. Então vai atrás daquilo que vocês acham que é legal, que vai fazer vocês felizes, porque vocês vão fazer o melhor. Aquilo que o professor Feliciano falou. Vocês vão se esforçar mais, vocês vão se dedicar mais, vocês vão estudar mais, vocês vão aprender mais, vão estar andando com gente que faz o que vocês gostam também. Então vão atrás disso. Então, se vocês guardarem isso, eu já estou contente. O segundo chart, e eu preparei aqui um negócio para falar um pouco mais dele, talvez seja a coisa que mais me influenciou na minha carreira, uma vez formado, por uma mera coincidência. Eu, em determinado momento da minha carreira, a gente fez a fusão interna de duas empresas, e a gente estava trabalhando nisso. Eu era o vice-presidente financeiro, posteriormente devia ser o CFO, e a gente estava juntando duas funções, e eu contratei um professor meu para me ajudar num trabalho feito com um pequeno grupo de líderes da minha área, para a gente desenvolver qual era o papel nosso. A gente fez a fusão da área financeira antes da fusão das duas empresas, um ano antes de fusir. Isso tornou a coisa muito, muito complicada. E esse professor, nesse dia, ele fez um chart assim para a gente. Né? E ele estava falando do papel da área financeira. Então, eu vou falar primeiro o que ele falou para a gente, depois eu transcrevo para cá. E ele falou o seguinte: olha, tem algumas empresas algumas formas de você projetar o resultado da empresa. Podia ser de fazer orçamento, ou de projetar o futuro, o que fosse. Ele falou: a primeira forma é você pegar e falar assim: olha, assim eu gerencio a minha empresa, e o resultado disso é eu cresço 3% ao ano, eu faço A, B, C, né? E até hoje, o passado, aqui o futuro, até hoje eu fiz assim, eu vou projetar para o futuro uma continuação. Estou feliz, a empresa vai bem, estou feliz, vou continuar fazendo isso. Isso significa projetar para o futuro aquilo que você fez no passado. Eu já participei de orçamentos de empresas assim, eu já estudei em empresas que fizeram assim por muitos anos, né, e acreditem que até hoje ainda tem gente que faz assim. Vocês já devem ter visto isso nas empresas. A empresa sofistica um pouquinho mais, e ela evolui e ela fala assim: olha, eu vou melhorar um pouco. Então, assim era a forma como eu trabalhava, eu vou fazer algumas coisas que eu posso fazer melhor, vou fazer talvez algumas coisas novas e vou melhorar a minha performance. Então você parte de um passado, melhora o passado, fala: agora eu vou crescer em vez de 3, 5, vou dar tanto de lucro, vou fazer algo um pouco melhor. Nesses dois casos, qualquer que tenha sido o seu passado, ele é o determinante do seu futuro. O maior determinante do seu futuro é o seu passado. E existem empresas que esquecem o passado e falam: isso é o que eu quero ser daqui a 5, 10 anos. Essa é a empresa que eu quero ser no futuro. E aí ela volta para trás, construindo quais são as capabilities que eu tenho que ter para chegar lá. O que eu preciso? Independente daquilo que eu já tenho, o que eu preciso para chegar? E vai descobrir que algumas dessas coisas ela já tem, e que outras ela não tem, mas para chegar onde ela quer chegar, ela tem que desenvolver. E ela vai ou desenvolver, ou vai comprar isso no mercado, ou vai alugar isso no mercado. Mas ela tem que fazer essas coisas. E, ao mesmo tempo, ela tem que construir um museu. Estou repetindo exatamente aquilo que o professor ensinou naquela época. O museu são as coisas, onde ela vai deixar as coisas que ela vai deixar de fazer, porque se ela continuar fazendo, ela vai impedir que você chegue no seu futuro. Essas empresas são as empresas que criam o seu futuro. Na época, para quem é um pouco mais velho como eu, o melhor exemplo disso foi a IBM. A IBM era uma empresa que vendia hardware, produzia e vendia hardware, em declínio. E, em determinado momento, alguém esqueceu do passado e decidiu que a IBM ia ser uma empresa de serviços. Então, ela teve que criar capabilities para se tornar uma empresa de serviços de sucesso, que é até hoje, e teve que criar um museu para deixar as coisas. E tem inúmeros outros exemplos.
Algum tempo depois, isso me deu um clique. E eu falei, gente, por que eu não uso isso para a minha carreira? Por que eu não faço? Por que eu não crio o meu futuro? E eu vou, ao longo dos anos, eu acabei, além de continuar cuidando do meu futuro, eu acabei sendo um mentor de várias pessoas. Sem exceção. Não tem uma pessoa que vem falar de carreira comigo que não comece a conversa me descrevendo o que ela fez até hoje. E gasta metade do tempo que tem para conversar comigo falando o seu currículo. Então a pessoa fala, olha, eu me formei nessa empresa, nessa escola, eu fiz isso, 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 isso. E eu acho que o melhor cargo para mim é esse. E a minha resposta, 100% das vezes, é, se eu não sei para onde você quer ir, qualquer ônibus serve. Como é que eu vou te dar um conselho sobre qual é o melhor próximo passo, se eu não sei o que você quer fazer? E o seu passado te trouxe até aqui, mas não serve para mim. Só serve depois que a gente discutir o que você quer fazer, a gente pode discutir o quanto dos capabilities que você precisa, você conquistou no seu passado. E quantas coisas tem que deixar no museu. Quando vocês fazem isso, vocês vão descobrir uma segunda coisa que é terrível. Você vai desenvolver todos os capabilities que você precisa ter, e você vai chegar à conclusão que nem com 80 anos você vai estar preparado para fazer aquilo que você quer fazer, seja lá qual for a sua escolha. É impossível vocês fazerem tudo o que tem que fazer para chegar no cargo que vocês querem, preparados para o cargo. Portanto, a coisa mais escassa que vocês têm é tempo. Vocês não podem perder, uma vez que vocês definiram onde vocês querem chegar, vocês não podem perder 1 segundo de tempo, porque é a coisa mais escassa. Porque mesmo que vocês não percam, vocês vão chegar lá, se chegarem, sem estar preparados, 100%. E aí está a graça do negócio. Eu não tive um cargo que eu fiz que eu tivesse preparado. E sempre dá aquele frio na barriga, mas se você fizer o que você gosta, você vai buscar e vai conseguir fazer. Pensem nisso. E vou dizer para vocês algumas coisas, algumas passagens da minha carreira. Lembrem sempre o seguinte, quando a gente conta uma história da nossa vida, é sempre a história que a gente lembra, não é necessariamente o que aconteceu, mas a história que a gente lembra serve de exemplo para vocês, para aquilo que eu quero demonstrar. Eu adorava finanças. Estudei finanças feito um cachorro. Tenho mestrado em finanças, tenho doutorado em finanças. Trabalhava, li tudo o que vocês podem imaginar de finanças até um determinado ano, depois parei de ler. Mas eu era tarado por finanças. Né? E estudava isso. Até que, quando, acho que eu tinha uns 5 anos de carreira, eu estava trabalhando na Inglaterra, tinha se transferido para a Inglaterra na área financeira, e eu cheguei a 2 conclusões. A primeira era, eu não gosto mais, não é isso que eu quero. Depois de ter investido tanto tempo na vida, eu falei, não é isso que eu quero. E quando eu fiz pela primeira vez esse exercício, eu tive aí foi a primeira vez que eu tive, eu cheguei a alguns assim, não, eu queria me preparar ou para trabalhar na área de planejamento estratégico, ou para trabalhar como CEO da empresa. E quando eu fiz um desenho ainda muito precário, porque hoje eu falo, mas na época eu não tinha tanta claridade de como fazer, eu falei, não é por aqui que eu vou chegar lá. E eu convenci o meu chefe na Inglaterra, e na época, ainda assim hoje, né, os escritórios centrais tinham um poder enorme, eu achava que se eu convencesse meu chefe lá, ele ia arrumar emprego para mim aqui, de volta ao Brasil. Eu cheguei, não, eu trabalho numa empresa predominantemente de marketing e vendas, eu quero mudar para marketing e vendas, porque é lá que eu vou conseguir me formar. E meu chefe concordou comigo e falou para mim assim, tá bom, vamos buscar o teu trabalho. Feliz da vida, eu falei, já convenci meu chefe, ele tem poder, vai conseguir. Quando então me confronto com o presidente da companhia no Brasil, que era um pouco ditador naquela época. Os presidentes eram um pouco mais ditadores do que hoje. Se eu fizesse com os meus funcionários metade do que fizeram comigo, eu estava mandado embora por desrespeito ao próximo. Já me ameaçaram de jogar pela janela, de bater em mim, chefes, quando não gostavam do trabalho. Né?
E hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com qualquer coisa. Né? E ele falou para mim, não vai mudar. E aí eu tive a primeira, acho que uma experiência muito importante, porque foi a primeira conversa que eu tive com ele sobre o longo prazo. Eu falei, então tá bom, então vamos começar a conversar de longo prazo. Eu quero me preparar para ser gerente geral da companhia daqui a não sei quantos mil anos, ou pelo menos postular para isso, ou ir para a área de planejamento estratégico, e eu cheguei à conclusão que essa é a melhor forma de eu chegar lá. Então vamos começar a discutir. O senhor concorda que eu tenho potencial para chegar nesse posto? Ele falou, concordo. Então que caso que você não me deixa fazer? Ele falou, porque essa não é a melhor maneira de você chegar lá. E nessa discussão eu descobri uma coisa, não tem só um caminho. Tem inúmeros caminhos para você chegar lá. E você precisa adequar os inúmeros, e não dá tempo de fazer tudo. Então você precisa procurar fazer as coisas mais importantes, mas também adequar isso às oportunidades que aparecem. Porque às vezes aquele caminho único que você tinha traçado não está disponível para você. E se você ficar fixado em conseguir seguir só aquele caminho, e não existe só um caminho, você vai perder tempo, e tempo é a coisa mais escassa que a gente tem. E aí eu discuti com ele a lógica. Ele falou, bem, Guilherme, você teve uma carreira muito rápida na área financeira, você chegou num posto sênior jovem demais, e se eu te colocar em marketing e vendas, você vai ter que dar 2 passos para trás com senioridade de negócio. E você vai... Primeiro você vai ficar aborrecido, porque você vai discutir coisas mais básicas do negócio. Segundo, não vai te adiantar nada para aquilo que você precisa se preparar. Então, a minha proposta para você é diferente. Eu vou te acelerar mais ainda na área financeira e vou te fazer board member da companhia muito jovem, e no board você vai ter que aprender marketing e vendas. E você vai ter que se virar. E ele cumpriu isso e fez isso. E ali eu aprendi algumas coisas. Primeiro, a importância de fazer isso. Segundo, todas as minhas conversas, né, vocês devem ter aqui, ainda devem ter avaliações anuais de desempenho, né, para quem trabalha em empresa. Todas as minhas conversas de avaliação de desempenho eram 80% do tempo baseado no seguinte, a gente concorda com isso aqui? Porque se a empresa não concordasse comigo, que se dane o que a empresa pensa, como é que foi a minha performance no ano anterior, não me interessa para nada. A gente discorda do meu futuro. Para que eu vou perder tempo discutindo minha performance do ano passado, se eu já sei que não é ali? Então eu passei a investir toda a minha discussão em eu criar o futuro que eu queria para mim e em discutir com a empresa se ela estava de acordo. E aqui tem 2 coisas importantes. A primeira é, se você criar para você um futuro pequeno, você for muito tímido, né, ou ficar com vergonha de ter sonho alto, você vai ser pequeno. Se você planejar ser pequeno, você tem a certeza que você vai conseguir. Aliás, esse é o caminho mais fácil, para quem gosta de caminho fácil. Se você planejar para você um futuro maior do que você pode, além de ficar pequeno, você vai ser frustrado pra caramba. Então, primeira coisa que você tem que fazer é pegar as pessoas que te cercam e fazer um reality check, para ver se aquela sua pretensão é compatível com a forma como as pessoas veem o seu potencial. E fazer esse reality check com a empresa também. Se a empresa discordar de você, tudo bem, vai ver que alguém concorda, mas você já sabe que não vai ser ali. Aí você vai decidir o seu caminho. E às vezes o seu caminho significa ficar naquela empresa por mais algum tempo, porque aquela empresa vai te dar capabilities que você necessita para chegar onde você quer. E às vezes as pessoas mudam de opinião, você muda de opinião. Mas você discutiu o caminho onde você quer chegar. E é você que é o maior responsável por criar o seu futuro. Ninguém mais é responsável por isso. Eu falo num chat mais adiante. Pior coisa é o cara que fica 10 anos numa empresa, 20 anos na empresa, olha para trás e fala assim, que injusto que eles foram comigo, eu não subi tanto quanto o meu potencial. Não, que burro que foi você, que ficou lá. Eu tinha que ter saído. Não culpa a empresa. O culpado da sua carreira é você, tanto das coisas boas quanto das coisas ruins. Né? Então,
não percam tempo, saibam sempre a direção para onde vocês querem ir. Vou contar um outro exemplo. Cheguei, virei CFO da companhia no Brasil, eu trabalhava para a Unilever, para quem não sabe. Virei CFO da companhia no Brasil, 5 anos de CFO, falei, pronto, agora cumpri o que foi combinado, vou virar CEO de uma empresa. Recebo uma visita dos caras que decidiam o nosso futuro, o cara fala, Guilherme, legal, você está indo para a Inglaterra. Fazer o quê? É um cargo financeiro. Falei, como? Falei, deixa eu te contar antes que você fique nervoso. Você está preparado para ser CEO? Eu falei, mas nós vamos te dar uma empresa pequena. E o board da companhia acha, o board executivo da companhia acha que você pode trabalhar numa empresa maior. Mas eles querem trabalhar ao seu lado um tempo para te conhecer melhor e te dar uma empresa maior. Como a gente quer que você tenha sucesso, para evitar qualquer problema, vamos te mandar na área financeira para Londres, para trabalhar para eles, porque assim tem menos possibilidade de você fazer besteira e errar e eles mudarem de ideia. E o cargo escolhido era ser o CFO da América Latina, que eu odiava esse cargo, achava o meu cargo CFO do Brasil muito melhor, não queria. O que aconteceu? Eu tinha tido essa conversa com a empresa, e eles tinham me falado que esse era o plano deles, de repente vagou o cargo de Head Global de Mergers and Acquisitions. Eu peguei o telefone, liguei para o CFO global da companhia e falei assim, olha, se tudo aquilo que você me falou era verdade, esse cargo serve, o outro cargo ainda não está vago, esse cargo serve, eu quero esse cargo. E consegui ser o cara global de Mergers and Acquisitions, que para mim foi muito mais útil. Apanhei para burro, porque descobri que não entendia nada de Mergers and Acquisitions, cheguei lá, sofri para burro, né? Fui um monte de reunião que eu não entendia nada, né? Mas aprendi. E aquilo contribuiu para o meu desenvolvimento muito mais. Quando eu estava lá, há 1 ano e meio, que já tinham me dito, legal, estampado, quando surgiu a oportunidade, você vai levar o cargo de CEO de um país, pelo menos médio, eu estava numa reunião e o cara que era o tesoureiro da companhia, global da companhia, não leva uma empresa de 60 bilhões de dólares, falou, Gui, que nem você, eu quero ser CEO, consegui, estou na Alemanha, vou ser CEO da companhia da Alemanha, temos um problema, o cargo de tesoureiro está vago, indiquei você, meu amigo. Eu fiquei super orgulhoso. Falei, gente, eu vou ser tesoureiro. E mais, como você é um cara muito capaz, eu falei que a gente ainda podia fazer um corte de custo e você pode acumular com o cargo de M&A. Eu falei, pô, estou nessa, cara, eu vou ser tesoureiro da Unilever, olha que maravilha. Aí fui para casa, fazendo minhas reflexões, lembrei desse chat aqui, que me guiou a vida inteira. Falei, para quê? O que vai me acrescentar ser o tesoureiro global da Unilever? Legal, vai todo mundo bater palma, vai ter um cargo super legal. Eu vou ser CEO por causa disso? Não. Eu posso deixar de ser CEO por causa disso? Posso. Por N razões. Se eu fosse mal, má notícia para você já deve ter percebido. A sua história te trouxe até aqui. Se você não tiver performance, daqui para frente, dançou, negão. E se eu for mal, acabou. E se eu for bem, vai me atrasar, pelo menos. Portanto, vai me prejudicar o meu futuro, porque tempo é a coisa mais escassa. Então, se tempo é a coisa mais escassa, para que investir o meu tempo naquele cargo de tesoureiro? Apesar de tudo. E fiquei triste. E para dizer não no dia seguinte foi muito duro, porque eu fiquei tentado por essa oportunidade, muito tentado. Então eu falava assim, caramba, vou dizer não, mas disse não e fiquei feliz. Aí aconteceu, 6 meses depois, a pior coisa da minha vida profissional. Né? Que foi a seguinte, meu chefe me chamou um dia, eu fui, nos últimos 6 meses da meu cargo, eu participei, fiz uma reestruturação global da companhia, eu era o representante da área financeira, cuidando de toda a reestruturação de como é que a gente operar no mundo da área financeira. E das minhas grandes recomendações que não foi seguida era mandar embora o cara que era o CEO da América Latina, que era uma besta. Né? Não, por algum motivo que até hoje eu nunca descobri, não mandaram o cara embora, nomearam o cara. Eu continuei, fiz a restauração da área financeira. No dia que anunciaram, meu chefe chegou para mim e falou assim, Guilherme, pode ir embora,
Você vai continuar fazendo o que você faz mais um tempinho, depois você vai virar CEO, já está aprovado, então não tem nada para conversar com você, tem gente que está perdendo emprego, tem gente que está mudando, deixa eu cuidar dos outros. Embora para cá, eu falei, legal, o cara ficou, não é problema meu, deixa para lá. 2 semanas depois, esse meu chefe, que era o CFO global da Unilever, me chama e fala assim, preciso de um favor, a empresa precisa de um favor. Não tem coisa pior do que quando te pedem um favor. E adivinha o que? O favor era que eu viesse para o Chile, onde era a sede da América Latina, me tornar o CFO da América Latina, reportando para aquele sujeito que eu tinha recomendado ir embora. Nós não éramos, assim dizendo, os melhores amigos. Para fazer um favor para a companhia fazer várias fusões nos países, depois fazer a fusão da América Latina com a América do Norte. Ele falou, você tem 1 ano para ajudar a fazer a fusão, aquele cara vai te atrapalhar. Eu não consegui entender por que mantiveram o cara lá, mas mantiveram, e falou assim, você vai lá, e a gente brigou por 1 ano. Dizem que eu ganhei, porque ele foi mandado embora, eu fiz a fusão e virei CEO. Né? E aí eu fui ser CEO da companhia no México. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estou aqui ensinando, tentando passar para vocês o meu conhecimento disso, mas eu, depois que cheguei a ser CEO, fui CEO da empresa no México, primeira empresa que eu sou nomeado. Ela tinha tido 7 presidentes em 10 anos, todos tinham sido mandados embora. E a coisa mais legal que eu escutei foi, você tem um monte de inimigo por aqui, né, cara? Mas fui muito bem, o primeiro ano foi muito difícil, depois a empresa foi muito bem. Mas eu passei esses 4 anos da minha vida, além de tentar levantar a empresa, eu passei tentando descobrir o que eu queria fazer dali para frente. E tive muita dificuldade. E não consegui concluir esse novo exercício da minha carreira. O que aconteceu no final dos 4 anos? Apesar de todo o sucesso, a companhia troca o CEO mundial, o cara volta, descobre que eu era financeiro, contrata um novo CFO global, de fora do mercado, me liga e fala assim, preciso que você volte para a área financeira, porque você ainda é o número 1 nosso da área financeira, eu quero te preparar para ser o novo CFO da companhia no futuro. E a besta aqui, como não sabia o que queria fazer, topei. E ali foi o começo do fim da minha carreira de 25 anos na Unilever. Eu fiquei 1 ano como CFO das Américas, fiquei 1 ano como responsável por um cargo fantástico, e no começo da minha carreira, era uma das minhas opções, eu fui o responsável pela área de estratégia global da companhia, fui chairman de toda a parte de ventures da companhia global, 2 cargos de sonho, não era o que eu queria fazer. E acabei saindo porque a companhia curtiu, queria que eu continuasse fazendo a área financeira, e eu não queria mais. E aí também a decisão mais difícil da minha carreira foi, eu quero ser feliz aqui, eu não vou mais trabalhar porque eu quero ser CEO. Comi o pão que o diabo amassou para fazer essa transformação. Primeiro porque é um divórcio muito difícil. Segundo, traz um monte de incertezas, quando eu podia ter ficado fazendo aquilo lá, ia ganhar bem, ia ter sucesso, mas não ia ser feliz. Depois de toda a luta de 25 anos de carreira, eu não ia ser feliz. Não me arrependo nem um pouquinho, nem um pouco do que eu fiz. Mas ainda carrego riscos. Vocês sabem que ser CEO do Walmart hoje não é o cargo mais seguro do mundo, depois também tive pessoas, mas já tive sucessos na minha vida, eu vou falar um pouco disso. Depois te dá um pouco de resiliência e um pouco de autoconfiança para você tomar esses desafios grandes. A experiência te dá isso. Né? Então, encarei o desafio. Até agora, vai indo, com altos e baixos, eu acho que vai dar certo. Né? E estou feliz. Se não for aqui, vai ser em outro lugar. Estou feliz comigo mesmo pela minha decisão de fazer aquilo que eu gosto. Se não der certo, pelo menos não deu certo eu fazendo aquilo que eu gosto. Melhor do que dar certo eu fazendo algo que eu não gosto. Então, primeiro chart, faça aquilo que você gosta, isso. Agora vocês podem relaxar, tomar um café. O resto é menos importante, é para cumprir o prazo que eu prometi que eu ia cumprir aqui, de falar de outras coisas.